Olá, classe, saudações. A aula de hoje busca aprofundar alguns conceitos sobre entropia, mas envolvendo a entropia não somente a processos físicos, o que é o que vimos na última aula, né? Ou seja, um processo de mudança de estado físico de uma determinada amostra ou simplesmente algum processo do tipo mudança de pressão, mudança de volume, mudança de temperatura, ou seja, esses processos físicos vão ser deixados de lado. E na aula de hoje vamos nos importar mais com processos químicos, ou seja, reações químicas. Caso que a entropia vai nos dar algo muito interessante para conseguir compreender como que as reações químicas se processam. Então, vamos ao nosso conteúdo, né? Olha só, na última aula eu comentei, talvez brevemente, sobre a entropia, principalmente a entropia de posição, o que leva também ao conceito de terceira lei da termodinâmica. Não é o foco aqui falar sobre a terceira lei da termodinâmica, nós estamos ainda na segunda lei da termodinâmica. A terceira lei da termodinâmica, eu simplesmente fiz um breve enunciado e lhe dei algumas indicações do que ela trata. Ela fala que para um cristal perfeito, uma molécula no seu retículo cristalino, essa molécula, quando a 0 Kelvin, ou seja, menos 273,16 graus Celsius, nessa temperatura, se o alinhamento entre os átomos for perfeito e a orientação dessas moléculas também for perfeito, todos os átomos estiverem orientados em um único plano, eu vou ter um cristal perfeito. A essa estrutura, nós determinamos que a entropia é 0. Então, numa situação hipotética, né? Porque qual é a menor temperatura que já foi possível chegar? Algo em torno de 5 vezes 10 na menos 5 Kelvin. Então, 0,0005 Kelvin é a menor temperatura, é o recorde da temperatura. Então, a gente ainda tem que tender a 0 aí para conseguir fazer com que uma estrutura perfeitamente alinhada tenha entropia 0. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das explicações que eu forneci para vocês fala que e eu trouxe muitas das vezes isso, que a entropia pode ser entendido como o grau de desordem das moléculas, o grau de desordem dos átomos em um retículo cristalino. Tanto maior será o grau de desordem, será a entropia. Então, a entropia ela tende a aumentar conforme há uma maior movimentação ou liberdade dos átomos ou das moléculas no meio onde eles se encontram. Perfeito? Então, em uma condição ideal, onde eu tenho um cristal perfeitamente alinhado a 0 Kelvin, eu tenho uma estrutura com entropia igual a 0. Na prática, como a gente não consegue nem chegar a 0 Kelvin e como também teríamos problemas técnicos muito grandes para conseguir deixar todo mundo bem alinhadinho, isso é impossível. Mas se não é possível conhecer a entropia a 0 Kelvin, eu consigo entender qual que é a entropia a outras temperaturas. E isso é tabelado. Hoje eu vou trazer uma tabelinha para vocês que vocês facilmente encontram em apêndices, aí, principalmente da bibliografia que eu passei para vocês, que mostra os valores da entropia molar padrão.
Já é conhecido, isso já não soou nada de distinto aí na sua cabeça, você não lembrou nada de alguma coisa molar padrão. Lá na primeira lei da termodinâmica, sempre falava-se sobre entalpia molar padrão, né? Agora nós estamos com uma outra função de estado, a entropia. E a entropia, ela é, então, uma função de estado. E a função de estado é algo magnífico. Por quê? Porque ela independe do caminho que eu tomo para chegar até esse determinado estado. Então, se eu pegar uma amostra de gás, uma amostra de um sólido, de um líquido, e fazer vários processos, aumentar a temperatura, baixar a temperatura, aumentar a pressão, diminuir a pressão, aumentar o volume, diminuir o volume, e chego ali numa condição tal qual eu vou ter temperatura igual a X, volume igual a Y e pressão igual a Z. Eu posso pegar essa mesma amostra e fazer o que eu quiser com ela novamente, aumentar a pressão, diminuir a pressão, fazer qualquer processo físico. E se ao fim desse processo eu desejo chegar novamente ao estado onde eu tenho ali temperatura, pressão e volume X, Y, Z, o estado inicial e final é o mesmo, independente do caminho que eu percorri. O que importa é que se eu estou em mesmas condições de temperatura, pressão e volume que eu tinha lá atrás, no início, eu estou falando do mesmo estado. Então, as funções de estado, elas independem do caminho. Existem funções de caminho, né? Você lembra lá das funções de caminho? São duas delas, o calor e o trabalho, né? São duas funções de caminho. Calor e trabalho, sim, eu tenho que cuidar para conhecer que tipo de processo que levou a que tipo de transição ou transferência de calor pelo meu sistema ou para o meu sistema, ou de trabalho no meu sistema ou pelo meu sistema. Isso faz com que eu tenha diferentes mudanças das funções de estado. Então, minha função de estado, que pode ser a pressão, o volume, a temperatura, a entropia, lá atrás a termodinâmica na primeira lei, a entalpia, todas essas, então, P, V, T, H e S, todas essas são funções de estado, tá bom? Independe do caminho que eu chego ou que eu percorro, o que importa é em que estado meu conjunto de moléculas se encontra. É isso que vai determinar algumas propriedades. Então, a entropia, eu comentei muito sobre a entropia de mudança de fase, principalmente porque eu comecei antes com mudança de fase, são processos físicos, né? É mais fácil de entender a entropia pensando fisicamente no que ela pode se assemelhar aí no mundo macroscópico. É mais fácil, né? Eu conseguir criar essa conexão entre o que pode ser a entropia e o que ela representa no meu sistema. Perfeito? Então, aqui eu até tenho uma tabelinha que mostra a entropia padrão de 1 mol de água, por isso entropia padrão molar da água em diversas temperaturas. Então, tem aqui a temperatura em graus Celsius, é o que está ali, entre parênteses, é a temperatura em Kelvin, né? E mostra aqui na primeira coluna a fase, né? O estado físico que ela se encontra. Então, aqui são as 3 fases mais pertinentes aí à nossa existência nesse mundo terreno. Existem outras possibilidades de estado físico, né? A gente não precisa se preocupar com eles agora, mas os mais comuns aqui, sólido, líquido e vapor. Então, olha só, a água, então, vou desenhar aqui a molécula de água, né? Lembram, né, que a água, ela não é uma molécula
muito simétrica. Na verdade, ela tem um ponto de simetria. Vamos desenhar a água aqui, né? Então, oxigênio, ajustar hidrogênios, voilá. Temos aqui uma molécula de água. Então, ela é angular, né? Vocês devem lembrar lá da química geral, a teoria da repulsão dos pares de elétrons de valência. Eu posso até criar aqui um conjunto de moléculas de água e vamos até otimizar isso daqui. Então, olha só, eu tenho muitas moléculas de água no meu meio, né? Então, quando eu dispor essas moléculas, tentando imaginar um ensemble, né, um conjunto de moléculas, deixar a minha tela menorzinha aqui e dar uma diminuída no zoom, eu vou perceber que eu vou colocar aqui, outra aqui, vamos otimizar isso aqui, beleza. Eu percebo que elas vão interagir de uma certa forma a manter um alinhamento, principalmente do hidrogênio com o oxigênio vizinho, né? Uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio. Isso geralmente acontece, né? Então, elas não ficam perfeitamente alinhadas. Portanto, olha só aqui, mesmo a 0 Kelvin, eu não conseguiria ter o alinhamento perfeito dessas moléculas. Por isso, eu tenho uma entropia de posição que é diferente de 0, tá bom? Então, esse primeiro lance aqui, ó, a primeira linha, o sólido demonstra que mesmo ali em 0 Kelvin, isso aí claro, é uma extrapolação daquela condição que eu comentei ali antes. Chegou-se já a 5 vezes 10 a menos 5 Kelvin. Obviamente, se fosse extrapolar essa curva até... e aí conseguem calcular ali a mudança da entropia do sistema e é feita uma extrapolação até qual seria a entropia a 0 Kelvin, por isso que tem esse valor numérico aqui, tá? Então, é daqui que surge esse valor. Então, a entropia dessa molécula, por o fato de ela não estar perfeitamente alinhada, organizada, é diferente de 0, mesmo se estivéssemos a 0 Kelvin. Beleza. Então, quando eu tenho temperaturas ordinárias, né, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, eu tenho uma situação onde, na verdade, aqui ó, a 0 graus Celsius, eu vou ter um aumento da entropia. E aí isso já é entendido por nós. Eu já estou há 2 aulas falando sobre isso, né? Conforme eu aumento a temperatura, eu estou aumentando o grau de agitação das moléculas. Eu estou aumentando a entropia. Portanto, um sólido de água a 273 negativo, ela vai ter uma entropia menor do que a 0 graus Celsius, né? Do que a 0 graus. E você consegue perceber esse valor aqui, tranquilo, né? E notem que eu tenho 2 zeros aqui, né? Um aqui e outro aqui. Um deles é a água a 0 graus no estado sólido. Outro valor é da água a 0 graus Celsius no estado líquido. Bem, meu copo aqui já está só com água líquida, né? Mas se eu tivesse um cubo de gelo ali dentro e um pouquinho de água, e o sistema tivesse em equilíbrio, e eu colocasse um termômetro, eu ia perceber ali que, obviamente, como aqui está hoje fazendo uns 26 graus, mas se eu colocasse um termômetro, claro, ia estar verificando de 3, 4 graus positivo. Mas se eu abaixasse a temperatura, colocasse lá no congelador, na geladeira, enfim, eu perceberia que esse equilíbrio sólido-líquido chegaria até 0 graus Celsius, e eu ainda teria água no estado líquido e a água do cubo de gelo no estado sólido. Elas estariam coexistindo. Quando eu estou para o lado de maior temperatura, o gelo está derretendo e a água líquida
eu percebo que está aumentando ali, né? Tem mais água no estado líquido. O inverso vai ser válido para o contrário. A temperaturas mais baixas, abaixo de zero, eu vou, obviamente, ter gelo sólido, né, no lugar da água líquida. A 0 graus, eu tenho essa coexistência entre essas duas fases. Tá? E enquanto as duas fases coexistem, se a água fosse ideal, não tivesse nenhuma interferência, se eu tivesse a temperatura ambiente a 0 graus, ou ali na faixa de 1, 0 e menos 1, eu ia perceber que enquanto eu tivesse 0 graus Celsius, eu teria as duas fases coexistindo. Somente, considerando que a água fosse pura, o que não é, né? Sempre tem uns sais dissolvidos, somente a partir do momento que toda a água se congelasse, toda a água se tornasse sólida, é que eu poderia perceber o abaixamento da temperatura. Até então, todo o calor que eu fosse extrair, então pego ali o copo com água com gelo e coloco no congelador. Então vai baixando a temperatura ali, 4, 3, 2, 1, e ali em 0 eu ainda teria água e cubos de gelo, mas somente quando todo aquele sistema congelasse, ficasse sólido, é que eu continuaria ali no avanço de decréscimo de temperatura, menos 1, menos 2, menos 3. Então, até esse momento, eu não conseguiria aí perceber mudança na temperatura nesse equilíbrio de uma água ideal, sem nenhum contaminante, em uma condição de temperatura que fosse beirando ali 0 graus Celsius. Então, quando eu tenho a água no estado sólido, a 0 graus Celsius, eu tenho uma condição entrópica menor do que a água no estado líquido a 0 graus Celsius. Como eu falei, os dois vão coexistir nesse equilíbrio a essa temperatura se a água for pura. Eu vou ter duas fases ao mesmo tempo ali. E aí tem que saber se eu estou resfriando ou aquecendo, e aí eu vou conseguir entender para onde que o sistema vai. Perfeito? Então, mas eu posso ter tanto sólido, água sólida a 0 graus, como água líquida a 0 graus Celsius. E nessas duas distintas fases, sólido e líquido, eu tenho duas distintas entropias. E eu consigo esses valores aqui, e é perceptível esses valores, né? Então, 0 grau para o sólido, 43,2 joule por Kelvin por mol, e 0 grau para a água líquida, 65,2. Por quê? Porque se você imaginar moléculas, elas vão estar mais organizadas no estado líquido ou no estado sólido? Obviamente, elas estão mais organizadas no estado sólido. No estado líquido, eu consigo ter uma certa desorganização entre as moléculas. Elas conseguem permutar suas posições ali, translacionar uma em relação à outra. É isso que garante a fluidez da água. Quando não, ou seja, quando eu estou no estado sólido, as moléculas até apresentam condições de vibração em relação àquelas ligações químicas, porém elas conseguem também rotacionar, mas elas não conseguem translacionar uma em relação às outras. Por isso, menor grau de mobilidade, menor entropia. Tá? E eu vejo isso aqui. Notem que a diferença aí de entropia do estado sólido para o líquido da mesma substância, na mesma temperatura, é aqui numa casa de 12 joules por Kelvin por mol. Tá? Notem que se eu for aumentando a temperatura do estado líquido da água, eu paulatinamente aumento o valor da entropia molar.
Então, 65, 69, 75, 86. E aqui, novamente, eu chego numa área de interstício entre estados. Água líquida a 100 graus Celsius e água na fase de vapor a 100 graus Celsius. Análogo àquilo que eu falei da transição de fase sólido-líquido, eu tenho para o estado líquido gasoso, líquido vapor. Tá? Então, percebam que o vapor vai ter muito maior, uma mobilidade muito maior do que o líquido. Né? Se você pensar água líquida, 1 mol de água líquida, que são aproximadamente 18 gramas, cabe ali num copinho de café. Eu acho que até tem aqui 18 gramas, é bem pouquinho isso aqui, acho que deve dar quase 18 ml, né? Se a temperatura for 25 graus Celsius. Então, é bem pouquinho, né? Um volume desprezível. Agora, se eu pegar esse mesmo mol de água, eu posso até considerar essa água se eu aquecer ela até 100 graus Celsius e transformar ela em vapor, eu posso considerar que esse vapor seja um vapor ideal. E aí você deve lembrar lá do prelúdio, do início ali da disciplina termodinâmica, que falava sobre gases. Qual é o volume que 1 mol de um gás ideal ocupa? 1 mol da água líquida ocupa 18 ml. Né? 1 mol de vapor, de gás, ocupa 22,4 litros. É o volume ideal, de um gás ideal, né? E que não foge muito do que seria o volume de 1 mol de vapor da água. Então, olha, o volume aumentou de 18 ml para 22,4 litros. Um acréscimo tão grande, um incremento tão grande de volume vai estar necessariamente atrelado a um aumento de entropia muito grande. Isso eu não falei quando eu falei ali da mudança de estado sólido para o líquido. Qual é o volume de 1 mol de água no estado sólido? É mais ou menos 18 ml também. Então, a água ela tem uma pequena dilatação ali, aí também tem a questão de que, na verdade, vai ser um pouquinho mais até. Isso é da nossa vivência. Aí em Ponta Grossa, quando dá aquela geada, os canos de tubulação de água, né, geralmente estoura se a geada for bem forte, né? Porque quando a água congela, ela é um líquido anômalo, justamente ali como eu tinha mostrado aqui, né? O fato de ela não ser uma molécula linear e sim uma molécula angular faz que quando haja o congelamento, para que todo mundo consiga se adequar àquele volume, naquele espaço, eles aumentam um pouquinho de volume. Esse pequeno incremento de volume faz com que um cano estoure. Obviamente isso não é legal, mas por ela ser um líquido anômalo, tem um pequeno aumento de volume. Na maioria dos casos, outros líquidos vai ter uma pequena diminuição de volume, mas esse pequeno é pequeno mesmo. Aí o volume da água sólida vai ser em algo entre 18 e 19 ml, vai continuar ali algo muito próximo, ali uma porcentagem bem pequena de aumento de volume do estado sólido para o líquido. Mas quando eu penso do líquido para o gasoso, aí gigante diferença de volume. Se é gigante diferença de volume, a diferença de entropia, que antes do estado sólido para o líquido foi de 12 joule por Kelvin por mol, aqui, olhem só a diferença da água no estado líquido a 100 graus Celsius, 86,8, e olha aqui, 196,9 é a entropia
do vapor da água a 100 graus Celsius, né? E aí, claro, aumentando ainda a temperatura, essa entropia continua a aumentar. Por quê? Porque agora a água ocupa um volume muito maior, 22,4 litros aproximadamente, e isso faz com que a entropia dessa mesma água seja maior. Agora, como que eu consigo esses valores, né, de entropia? Como que calcula a entropia? Porque fica uma coisa meio complicada eu pensar como é que alguém conta a forma como as moléculas estão organizadas, né? É uma coisa meio estranha. Como que é possível calcular isso? A forma como é possível encontrar o valor de entropia, ela vai ser o escopo da aula de hoje, tá? Antes disso, eu gostaria de mostrar uma parte aí que é um adendo, né? Um anexo que geralmente você encontra, como eu falei ali no início do vídeo. Encontra no final de um livro de termodinâmica, do livro de geral. E eu coletei aqui essa parte, né, desse livro. Depois eu vou até disponibilizar para vocês. Porque traz aqui dados termodinâmicos, todos eles a 25 graus Celsius, né? Atentem-se a isso. E esses dados termodinâmicos de algumas substâncias, né? E aqui tem ordem alfabética, então é bem fácil você encontrar o que você quiser, né? Então, por exemplo, alumínio sólido e aí também de íons, né? Ou pelo menos ou até alguns sais, pelo menos os mais rotineiros aí, ou que pelo menos o livro tem algum exercício, alguma coisa que está relacionado a isso. Então tem aqui dados como a massa molar, que é trivial, a entalpia, a energia livre de Gibbs de formação, que a gente já vai entender o que é. Alguns exercícios que vocês já fizeram provavelmente pedirem a capacidade calorífica, então a pressão constante, tá? Lembra lá que é diferente da capacidade calorífica a volume constante, são coisas distintas. Então você consegue obter aqui e por fim aqui embaixo, olha só a última coluna, a energia livre molar, tá? Energia livre molar ou energia livre padrão, né? Esse círculo aqui em cima do S, né? Indica que é a energia livre molar padrão. E notem que quando eu comparo com a entalpia molar padrão de formação, existe uma distinção do que acontecia na primeira lei, e fiquem atentos a isso. Por definição, a entalpia, então essa coluna aqui, né, é o que eu estou mostrando aqui ao lado. A entalpia, vou até esconder aqui a entropia para não confundir, só para olhar aqui para esse lado. A entalpia de formação, ela é zero em algumas situações. Olha aqui essa primeira situação, alumínio, e aí está entre parênteses sólido, né? Então, as estruturas, os elementos químicos ou as moléculas, principalmente elementos químicos, na verdade, no seu estado puro, ou seja, alumínio sólido, antimônio sólido, arsênio sólido, elas têm, por definição, entalpia padrão molar de formação igual a zero. Pode ver, alumínio igual a zero, antimônio igual a zero, arsênio igual a zero, e a tabela aqui ela vai longe, tá? Tá por ordem alfabética, então você vai ter N elementos químicos, mas você vai sempre perceber isso. Quando a molécula está no seu estado puro, e incluir também o seu estado físico mais estável a 25 graus Celsius, por isso o flúor está no estado gasoso, né? Olha lá, F2 está no estado gasoso, a entalpia molar padrão de formação é igual a zero. O enxofre, estilo enxofre branco, né? Tem enxofre amarelo também, aliás, o fósforo branco, mas tem o fósforo amarelo também, o P4 ali, ele também, o fósforo branco se encontra a
uma entalpia zero. Então, isso é só uma definição, e aí você tem que lembrar que para elementos puros, a entalpia, e por que eu estou falando entalpia se isso é conteúdo do primeiro módulo aí da disciplina? Porque a gente logo vai usar entalpia novamente, então a gente tem que se tocar nisso. Quando estou falando de uma molécula, ou átomo, ou substância no estado puro, a entalpia, padrão de formação, vai ser zero. Isso vai poder auxiliar a gente em alguns cálculos, nem todos, mas isso é importante. Mas o foco agora não é a entalpia, mas assim o que tem do outro lado, né, a entropia. Vou voltar aqui pegar o cabeçalho dessa tabela. Então aqui capacidade calorífica e tudo mais, eu vou ocultar aqui. Então aqui à direita eu tenho os valores de entropia, energia molar, né, ou entropia molar padrão, tá bom? Todos esses valores sempre a 25 graus Celsius. E note que você praticamente não encontra valores de entropia igual a zero, talvez somente aqui no hidrogênio, no H+, mas isso é uma coisa que eu ainda pretendo não comentar com vocês, incluindo também uma outra inconsistência aqui, né? Por exemplo, aqui tem um valor de entropia negativa, que não faz muito sentido, mas isso aí ainda vou comentar em uma outra situação, quando que algumas moléculas podem ter entropia negativa, e isso na verdade é mais uma definição sobre a forma como o estado que esse elemento se encontra, e aí tem mais algumas considerações que vão ser pertinentes na sua hora. Portanto, agora só se acostumem com essa ideia que eu tenho valores, exceto aqui para o hidrogênio H+, né, no seu estado aquoso, a entropia dele, por definição, também é zero, tá? Porque até o H+ só é um próton, né? Então, aí ele realmente quase consegue ter entropia muito baixa, e como ele vai ser meio que a base para que todas as outras entropias sejam calculadas, a dele vai ser selecionada como zero. Mas se encontra, então, nesse tipo de coluna aqui, né, nesse tipo de tabela, os valores de entropia, ali, essa última coluna que você está vendo à direita ali do PDF, das moléculas. Então, só lembrem que a entropia é igual a zero ali para o H+, e em algumas entropias negativas, são não exceções, mas sim por uma questão de como foi medido isso que faz com que ele tenha esses valores, mas não se preocupem com isso agora. Só se preocupem com o fato que você consegue obter daqui valores de entropia, e isso vai ser útil para os exercícios que agora eu vou propor, tá? Então, tem um exercício aqui que é bem similar ao que vocês já faziam para o cálculo da entalpia. Como a entalpia e a entropia ambas são funções de estado, muito daqueles cálculos da maquinaria, de como que eram feitos os cálculos para obter a entalpia padrão de uma reação, a entalpia de formação, a entalpia de hidratação, a entalpia de oxidação, a entalpia do que for, você tinha que fazer alguns cálculos ali que sempre envolviam uma diferença da entalpia de uma certa estrutura a outra, ou de um reagente para um produto, ou de um estado ao outro, né? Lembram lá? Aqui, como a entropia também é uma função de estado, o exercício vai ficar muito análogo. Então, quando tiver uma reação química, ou seja, uma transformação química das moléculas, eu posso expressar a entropia padrão da reação como essa equação aqui. Então, a variação da entropia padrão de uma reação, acho que até faltou aqui um Rzinho, né? O ΔS padrão de reação é igual à diferença entre o somatório
das entropias padrão molar dos produtos pelo somatório das entropias padrão molar dos reagentes, todos eles na mesma temperatura. Na maioria das vezes os exercícios aqui vão trazer 25 graus Celsius, tá? Até porque as tabelas estão a 25 graus Celsius. Notem que aqui tem um Nzinho, né? Porque você tem que levar em consideração a quantidade de matéria que você tem, tá? Então, a entropia, ou melhor dizendo, a variação de entropia de uma reação não é tão trivial de pensar como que ela vai acontecer, da mesma forma como nós vimos para a mudança de entropia e de uma mudança de estado físico. Por que não é tão trivial? Porque lá daquelas equações que eu coloquei e do que eu mostrei para vocês, eu sempre trabalhei com entropia em relação à mudança de volume e mudança de temperatura. Tava lá na mudança de volume, eu também falei sobre mudança de pressão, porque um é recíproco do outro e é fácil de você achar essa relação. Em outro momento ali eu até falei da mudança da entropia, quando eu tinha ali, né, diferenças de temperatura, tem a definição de algumas equações e tal. Então a gente só ficou ali pressão, volume e temperatura. Para a reação em si, eu posso ter duas situações. Reações que acontecem de uma maneira rotineira, que não tem mudança de pressão, temperatura e volume, mas vão estar relacionadas a uma mudança de entropia. Isso é possível, isso é factível. Tanto até porque se não ocorresse assim, não seria. O que eu quero dizer? Se não houvesse uma mudança de entropia favorável, a gente sabe que a entropia sempre tem que aumentar, a entropia do universo sempre aumenta. Se não há mudança de temperatura, não há mudança de volume, tem que ter uma mudança de entropia para a reação acontecer, senão ela não acontece. Eu falei muito disso sobre processos físicos. Para o processo químico vai ser a mesma coisa. A entropia ela tem que aumentar no processo químico também. E às vezes eu não consigo ter mudança aparente de temperatura, nem de pressão, nem de volume. E aí, como é que você fica? Aqui que você vai ter o subsídio para entender se uma reação vai acontecer ou não. Se for acompanhado de uma mudança, um aumento da entropia, vai obviamente estar atrelado a um processo espontâneo, um processo que vai acontecer de uma maneira espontânea. Então, aqui o que tem nesse painel aqui embaixo diz aquilo que eu acabei de falar, né, que é a diferença. Então, a entropia padrão da reação, essa é a diferença entre a entropia dos produtos e a entropia dos reagentes. Eu falei ali, né, que muitas das vezes uma reação química acontece sem que haja mudança de volume. Mas também pode acontecer a mudança de temperatura e a mudança de volume, ambos ao mesmo tempo, e também está acontecendo uma reação química. Isso é também outra coisa rotineira. Tem um monte de reação química e pega um antiácido e joga num copo com água, você vai perceber ali o desprendimento de gás, né? Então, algumas reações acompanham o desprendimento de gás. Então, como que a entropia pode ser calculada quando tem diversas variáveis, né? Mudança de volume, mudança de temperatura. Reações também podem ter um desprendimento de calor, né? Que gera um aumento da temperatura da vizinhança. Então, como que eu consigo contabilizar tudo isso? Essa equação aqui que nos diz muito bem como que eu faço isso. Então, tem um exercício. A reação a mais incrível reação, essa reação aqui embaixo, pessoal, ela mudou os rumos do planeta no último século de uma maneira incrível, né? Então, por isso que até coloquei esse exercício. É uma das mais importantes da indústria, é a conversão do nitrogênio, né,
respirei aqui 78% do que entrou no meu pulmão agora era nitrogênio na fase molecular, o N2, tá? Nitrogênio molecular, que constitui aí 78% da atmosfera. Então, o Fritz Haber, né, desenvolveu um processo onde ele pegava esse nitrogênio da atmosfera e misturava com hidrogênio, o gás hidrogênio, o mesmo gás aí que provê o hidrogênio da água, né? Então, o nitrogênio e o hidrogênio, só que a proporção, né, é de uma molécula de nitrogênio para uma molécula de nitrogênio para 3 de hidrogênio. Vamos desenhar aqui para ficar bonito, ó. Vou desenhar aqui o nitrogênio em cor de rosa, uma molécula aqui. Imagina que tem uma ligação química ali no meio, né? Unindo essas duas esferas, beleza. Aqui vou desenhar as 3 moléculas de hidrogênio. Vocês estão pensando que isso é muito bobinho, mas vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso daqui. Tá, então, enquanto isso eu vou contando historinha. O Fritz Haber era um alemão muito inteligente e ele tinha a incumbência de conseguir gerar amônia, que é essa molécula aqui, a NH3, porque a amônia ela serve para 2 coisas que são muito úteis, né? Fazer fertilizante, ou seja, fixar nitrogênio na terra. É isso que a amônia faz, né? Então, por quê? Porque ela contém nitrogênio e ela é um pouco estável, né? Pelo menos essa amônia não tanto, mas aí um sal de amônia, um sal de amônio, né? Cloreto de amônio, por exemplo, ele é bem estável, é sólido e você joga na terra e fixa, ou até a ureia também, né? Você fixa o nitrogênio no solo e quando você coloca muito nitrogênio no solo, você torna ele mais produtivo, então você tem um aumento da produção, né? Então você pode plantar aí milho, feijão, arroz, qualquer coisa, vai render mais se tiver muito nitrogênio fixado. É possível fazer isso de maneira natural, mas para isso precisa cair um trovão ali. Então, quando chove ali muito forte, cai um trovão, um pouquinho do nitrogênio atmosférico se fixa na Terra. Mas a gente precisa de uma ajudinha ali, de um processo químico, principalmente de um sal que tenha nitrogênio para que isso seja possível. Tá? E aí, por isso, sais de amônio são interessantes para esse fim. Então, essa é a principal utilização da amônia. A segunda é para fazer explosivo, para fazer propelente, para fazer guerra, né? Então, uma coisa você consegue fazer com que mais pessoas vivam e outra mata mais pessoas e é assim que caminha a humanidade. Então, é tanto utilizada na indústria bélica quanto na agricultura. Então, por isso que eu falei que tem dois usos, né, que são essenciais aí para a manutenção aí da sociedade. Quando o Fritz Haber fez isso, e na hora que eu for falar sobre equilíbrio químico eu vou voltar a falar sobre isso, o Fritz Haber mostrou e conseguiu fazer uma forma de expressar qual que seria o rendimento, ou melhorar o rendimento desse processo de conversão de nitrogênio, hidrogênio e amônia. Então, nesse processo, né, ele conseguiu otimizar ali para conseguir extrair o máximo de amônia possível. Mas quando eu olho quimicamente para isso, uma coisa que eu vejo aqui, e que vocês já estão vendo aqui, e vocês estão vendo, né, porque que eu desenhei aqui, então dá para ver, que quando eu tenho uma molécula de nitrogênio e 3 moléculas de hidrogênio, eu tenho aqui 4 moléculas de reagente. Se esses reagentes tiverem um comportamento de gás ideal e de fato tem,
essas 4 moléculas, elas vão ocupar, se eu tiver 1 mol de cada uma delas, né? Vou ter 4 mol, vou ter 88,8 litros, um pouquinho, 89 litros. É o volume que eles ocupam. Por quê? Porque 1 mol de gás ideal ocupa 22,4 litros, né? Então, eu não sei se acho que eu já comentei sobre esse exercício em uma outra aula, mas aqui ele é importante porque aqui eu trago mais algumas considerações que eu queria fazer sobre entropia, tá? Então, agora que eu estou fazendo aqui, eu estou percebendo que eu acho que eu já comentei sobre ele, né? Mas uma coisa que eu acho que eu não comentei é, se eu tenho 4 moléculas de gás de um lado e depois da reação eu tenho 2 moléculas de gás, porque como que eu sei que eu só tenho 2 moléculas? Eu tenho 2 amônias, a reação química está balanceada. Então, notem, eu saí de uma situação onde eu tinha 4 moléculas e fui para uma situação onde eu agora tenho 2 moléculas. Mas na natureza não se perdeu nada, né? Só se organizaram de uma maneira distinta. Mas se eu for pensar o volume que esses 2 mol de amônia ocupam, vai ser exatamente a metade do que esses 4 mol ocupam. Que novamente cada mol vai ocupar 22,4 litros. Então aqui vai dar 89 alguma coisa, enquanto aqui eu vou ter 44,8 litros. Então o que você espera, só de conhecer esses valores aqui, o que você espera dessa reação? Aqui 89 litros, né? Você espera que a entropia diminua. A entropia desse sistema está diminuindo. Então, se eu for olhar de uma maneira bem grosseira, não estou observando, esse processo não deveria, a essa temperatura, ocorrer de uma maneira espontânea. Porque até estou diminuindo, né, algo que ocupava um volume bem grande e agora ocupa um volume bem pequeno. Então, é até interessante voltar nesse exercício justamente por causa nessas novas constatações que a gente pode fazer. Mas então essa reação não vai acontecer. Primeiro, vamos antes calcular realmente quanto que eu tenho de mudança da variação da entropia dessa reação. Então eu coloquei aqui já os produtos. Então só tem um produto, né? Que são 2 mol de amônia. 2 mol de amônia, eu tenho aqui o 2 mol, então tudo aqui que eu tenho de produto é a minha amônia, tá bom? Aqui em reagentes, eu vou até colocando uma outra cor aqui, eu tenho o nitrogênio, que é 1 mol, e o hidrogênio, que são 3 mol. Então, aqui eu só vou colocar o 2 mol. Então, notem, só façam bem essa distinção aqui do que é produto e o que é reagente. Sempre o final com o inicial, né? Então, produto menos reagente. Então, 2 mol, 2 vezes, aqui já nessa linha, né? 2 vezes a entropia da amônia. Aonde que eu encontro essa entropia da amônia? Tá aqui, vou no NH3, né? Tá organizado aqui, nitrogênio, tá organizado de maneira alfabética. Então, nitrogênio, o N2, a última coluna aqui, né, é a que me dá o valor da entropia, tá? Então, cuidado não só com isso, né? Que estado físico que a amônia se encontra? Volta lá no exercício, isso é importante também. Qual é o estado físico? É indicado sempre para você, gasoso. Todo mundo está no estado físico gasoso, tá? É importante isso, é relevante. Por quê? Porque a amônia, do mesmo jeito que a gente viu para a água, né? A água líquida a 0 graus, a água sólida a 0 graus tem distinção da entropia. Então, a amônia aquosa da amônia gasosa são duas coisas, são 2 amônias que têm entropias diferentes. A amônia é a mesma, a entropia é diferente. Então, a amônia gasosa, a entropia dela é 192,45.
Então, aqui eu tenho, 192,4, tá? Ele arredondou ali para a última casa decimal, né? O livro, né? Ele é o livro. Então, Joule vezes Kelvin na menos 1 vezes mol na menos 1. Então, pronto, eu já tenho o lado dos produtos, agora só falta o lado dos reagentes, que teve que vir aqui para essa outra linha para caber. Então, menos 1 mol de N2, daí volta lá. O nitrogênio já está em cima. O nitrogênio gasoso, 191,61. 191,6 Joule por Kelvin por mol, mais 3 vezes o hidrogênio, que eu não preciso voltar lá, né? Então tá tranquilo isso. Então, resolvendo esse sisteminha, essa equação, eu tenho como previsto, se eu tive uma diminuição de 89 litros, que essas 4 moléculas se comportando de maneira ideal como reagentes, elas se transformam em 44,8 litros, que são as 2 moléculas de amônia. Esse seria o volume ocupado por essas moléculas no estado gasoso. Então, eu tive uma diferença bem grande de volume. Logo, a entropia desse processo é negativa. Então, aqui a gente já está entendendo como que eu consigo obter um valor de entropia para um processo que ocorre, para um processo químico, né? Bem, eu tenho esse processo químico acontecendo, e aí isso indica para mim o quê? Que entropicamente isso não é vantajoso. E de fato, quando o inventor aí do método, o método de Haber de obtenção de amônia, ele usa aquela reação ali a 500 graus Celsius, e você percebeu ali que o processo, né, a entropia da reação é 25 graus Celsius. Então, de fato, a temperatura ambiente, se eu colocar nitrogênio e hidrogênio, não vai acontecer nada. Por quê? Porque um processo acontece, quando eu falar acontece, acontece espontaneamente, quando e somente quando há um aumento de entropia. E eu não tive isso aqui, eu tive uma diminuição da entropia. Então a entropia depende da temperatura? Sim. Eu vi ali no início da aula, eu fiquei mostrando isso, né? A entropia vai aumentando, então eu aumento a entropia com o aumento da temperatura, que a gente já também viu isso. Então, por isso que muitas reações químicas, elas não se processam em temperaturas ordinárias, em temperaturas normais, temperatura, pressão. Eu preciso aumentar a temperatura, porque aí com os mesmos reagentes eu tenho uma entropia maior. E aí, se eu aumentar esses valores de entropia, principalmente se eu aumentar a entropia aqui, se eu conseguir em que distintas moléculas vão ter incrementos de entropia diferentes, tá? Por mais que elas se encontrem em uma mesma faixa de temperatura. A forma como a amônia vai aumentar a sua entropia com um aumento, sei lá, de 100 graus Celsius, vai ser diferente como o hidrogênio e o nitrogênio vão aumentar a sua entropia nos mesmos 100 graus Celsius de aumento de temperatura. Nesse balanço, eu vou ter uma temperatura ótima, onde esse valor de entropia vai ser positivo. Então, é nessa temperatura que a reação química tem que acontecer. Então, com isso, pela primeira vez, eu consigo prever qual é a temperatura que um processo químico tem que ocorrer. Porque caso não ocorra nessa temperatura, dificilmente será espontânea, acontecerá de maneira espontânea, tá bom? Então, tem um exercício análogo aqui, tá? Exercício análogo, eu já vou disponibilizar aí essa tabelinha, e eu peço que você calcule a entropia desse processo, dessa degradação do N2O4
para dois óxidos nitrosos, né? Duas moléculas de dióxido de nitrogênio. Então, é um exercício análogo aí que você pode realizar agora, perfeito? E aí eu já resolvo mais um vídeo aí com a continuação da nossa aula.